Nesse vídeo, eu quero mostrar para você o exemplo de cálculo de um circuito de alimentação industrial. É um circuito que vai partir do QDG, do quadro de distribuição geral, e vai para o QCM, o quadro de comando de motores. E o que eu quero realmente mostrar para você é o seguinte: a mesma quantidade de informações que eu preciso inserir em um circuito de tomadas ou até mesmo de iluminação, eu também preciso inserir nesse circuito aqui. A diferença vai ser o seguinte: esse circuito aqui, ele tem potência maior, certo? E nós vamos fazer algumas escolhas ao invés de outras. É só isso. Quanto ao mais, a regra de cálculo, a lógica de cálculo, ela é a mesma, ela não muda, tá? Nós teremos os mesmos itens com os mesmos cálculos, só que com resultados diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha então nos dados que eu informei aqui. Ele é um circuito trifásico, tá? Em 220/127, com esquema TNS, e tem 18 kA no ponto onde o QDG está instalado, tá? Eu tenho aqui também a norma para o disjuntor, que é 60947, mas eu vou deixar 6098 para a gente poder ver um erro aqui que vai acontecer. Ele, no caso, vai estar instalado no solo. Nesse caso aqui, vamos utilizar cabo unipolar ao invés de condutor isolado, com isolação XLPE. Temperatura do solo de 20, método de instalação D. Vamos utilizar a tabela 44 ao invés da tabela 42, né, para o método D. Aqui em condutores por fase, eu vou deixar 1 por enquanto, mas depois eu vou mudar. Aqui está a potência, a distância, queda de tensão, ou seja, a mesma quantidade de informações, só que algumas são diferentes. Então, eu vou clicar aqui, ó, em calcular, e ele começa me dando essa informação aqui, ó. A corrente de 448,2 amperes calculada está muito alta. Os disjuntores DIN 60898 vão até 125 amperes. Então, aqui começa aqui um probleminha, né? Nós então não poderemos utilizar os disjuntores conforme a norma 60898. Vamos ter que escolher 60947, que são para disjuntores de caixa moldada. Feita essa mudança aqui, eu vou então mais uma vez clicar aqui em calcular, e ele está me dando outra informação. Olha só, a corrente calculada de 448,2 amperes é maior do que a corrente da seção de 300 milímetros quadrados. O que significa isso? O EP ele só calcula até a seção de 300 milímetros quadrados. E essa seção, para esses critérios que eu inseri aqui, ela não tem 448 amperes, ela tem menos. Então ele também não tem como utilizar. Então o que eu vou fazer aqui então? Como utilizar uma seção acima de 300 milímetros quadrados não é muito comum, não é o recomendado, então o que a gente faz? Eu vou colocar aqui, ó, 2 condutores por fase e vou ver o que acontece. Colocando aqui 2, eu vou calcular mais uma vez, e agora o cálculo passou. Então, eu vou rolar a página aqui. Ele calculou para mim um disjuntor de 450 amperes e uma seção de 120 milímetros quadrados. Só que são duas seções, tá? São 2 cabos. Aqui estão os dados informados, que eu informei acima. Aqui está o resultado, a corrente, fator de temperatura, de agrupamento e tudo mais. E aqui está a memória de cálculo. Então você pode observar aqui que a regra de cálculo ela é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Tenho aqui seção mínima, corrente, condutores em paralelo. A única coisa que mudou aqui foi a questão dos condutores em paralelo, né? Que não tinha. Mas fora isso, é a mesma coisa, observe. A mesma coisa que eu já mostrei no cálculo de um circuito anteriormente.
Quanto ao mais, tudo que eu precisaria fazer é vir aqui, clicar aqui em PDF e imprimir se assim eu quiser. E aqui estaria o meu cálculo, tá? É o cálculo de um circuito como outro qualquer, só que com algumas informações um pouco diferentes. Bom, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí e até a próxima.